Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais uma edição do nosso podcast Vamos Falar. Então, retomando, o primeiro episódio foi com a doutora Rafaela Furman, onde a gente falou um pouco sobre PJ, pejotização, ela tirou bastante as nossas dúvidas. O segundo episódio foi com a Janine Euriques, onde a gente falou sobre relacionamentos e o quão complexo estão hoje as nossas relações com os nossos cônjuges, com os nossos namorados, com as nossas mulheres, né, com as nossas namoradas. E hoje nós estamos aqui com a Tatiane Andrade. Ela vai falar pra gente sobre chefes narcisistas. Ela é psicóloga, então ela vai se apresentar um pouquinho aqui para nós, para falar um pouco da trajetória dela. E esse assunto a gente estava esperando para falar porque nós vimos muito podcasts falando sobre familiares narcisistas, mãe, pai, irmãos, amigos, namorados, maridos, mas até então a gente não tinha visto algo focado em chefes, porque existe uma relação ali de poder e também de algo que, querendo ou não, todo mundo precisa, que é trabalhar para se manter. Então, como é que a gente faz isso quando nós estamos em uma relação de poder com um superior narcisista? Tudo bem, Tatiane? Tudo bem. Bom, meu nome é Tatiane, sou psicóloga. A minha especialização é em psicologia hospitalar e eu estou fazendo uma nova especialização, finalizando uma especialização em neuropsicologia. A minha trajetória é na área clínica. Hoje eu atuo muito com adultos jovens, principalmente pessoal que está iniciando, às vezes, na carreira, começando áreas de trabalhos aí, pós-faculdade, e também crianças, adolescentes, eu atendo bastante. E atuei um tempo da minha trajetória da psicologia na área de recursos humanos, trabalhando com o processo de recrutamento e seleção. E aí eu acho que vai ser bacana agregar esse conhecimento e falar um pouquinho sobre essa área de atuação, que hoje eu tenho uma área mais clínica da psicologia clínica, mas também já tive algumas experiências na área dos recursos humanos, que eu posso trazer aí reflexões sobre chefes narcisistas e o quanto que isso impacta de diversas formas, tanto colaboradores quanto a própria empresa, por ter pessoas com essa patologia tão difícil que é o narcisismo e que é muito complexo o diagnóstico. Eu imagino. Porque hoje a gente ouve muito falar. Porque fulano é narcisista, porque fulano é narcisista. Talvez tenha muita diferença entre ser um narcisista, entre ter alguns aspectos ali, características narcisistas, mas como que a gente identifica uma pessoa narcisista? Então, a identificação de um narcisista, ela é algo extremamente complexo, principalmente porque para ter esse processo, existe um acompanhamento tanto de psicologia, de psiquiatria, para que a gente chegue à conclusão que essa pessoa tem um diagnóstico de transtorno narcisista, que está no DSM, que é o nosso código médico, onde tem todas as patologias e tem uma parte que a gente traz sobre saúde mental. Então, o narcisismo é uma patologia que, para ser diagnosticada, ela tem que ter uma pessoa ter esse diagnóstico, ela tem que ter um olhar clínico, médico, profissional. Então, claro que, mas como que eu vou fazer isso? Porque o meu chefe, ele é tão narcisista que ele talvez não vai procurar isso, ou talvez ele não enxergue como um problema a disfuncionalidade e as patologias dele. E realmente isso muitas vezes acontece das pessoas que são, que têm o transtorno narcisista, de não procurar ajuda porque elas não se identificam como um problema. Mas a gente sabe que em alguns casos, num momento de ruptura, de fragilidade, de que mesmo naquela pessoa tão egóica, tão dona de si, pode acontecer uma fragilidade nessa pessoa, ao ponto dela perceber que ela precisa de ajuda. Ou, em alguns casos, que eu acho que
pensando aí no âmbito profissional, seria muito importante uma avaliação das empresas, quando a gente tem muitas queixas de colaboradores, de pessoas, né, sobre aquele profissional, de que muitas empresas nos seus programas aí de recursos humanos, né, de avaliação de equipe, acabam passando por processos de orientação profissional, né, com esse profissional que tem algumas posturas inadequadas com os colaboradores. E às vezes dentro das empresas, nesses processos de avaliação, a gente consegue identificar uma queixa comum de colaboradores e encaminhar essa pessoa para um tratamento. Ah, pode ser que essa pessoa aceite esse tratamento nessa fragilidade, às vezes de receber uma crítica da empresa ou de estar passando por alguma outra questão pessoal, pode ser que essa pessoa realmente aceite um tratamento. E aí é importante que esse diagnóstico ele só pode ser feito por psicólogos e psiquiatras e numa avaliação assim, de uma avaliação muito detalhada da história dessa pessoa. Porque apesar da gente ver o chefe narcisista como alguém que causa danos emocionais muito grandes nos seus colaboradores, nas pessoas que convivem com ele, se a gente tem um transtorno narcisista no nosso código do DSM, a gente está falando de uma doença. Então, a gente não pode esquecer desse ponto de que o transtorno narcisista é uma doença que tem afeta a saúde mental dessa pessoa. Ele também tem alguma questão de alta complexidade dentro dele que precisa ser cuidada e que traz uma disfuncionalidade no aspecto social dele, porque quando a gente lesiona emocionalmente, socialmente uma pessoa, um funcionário, um familiar, alguém que a gente acaba trazendo uma disfuncionalidade naquela relação, tem algo nessa forma de se relacionar da pessoa que não está saudável. Então, eu gostaria de, sim, compreender que os narcisistas trazem muitos danos, mas eles também são pessoas doentes. Então, acho que esse é um ponto importante da gente levar aqui a nossa conversa e essa consideração, né, acerca dos chefes narcisistas. Nossa, eu não fazia ideia de que, né, é considerada realmente uma doença. E, claro, a gente sabe que tem pessoas que têm algumas características narcisistas, que eu acho que é o comum de todo mundo, né? A gente vai se engrandecer em determinadas situações, em determinadas experiências que a gente vai passar. Mas olhar como uma patologia e que precisa ser tratada é super complexo, porque quem se afeta mais são as relações que estão ao redor, familiares, né, e principalmente no trabalho, se tem um cargo de poder, que eu acredito que essas pessoas também chegam nesses cargos porque são determinadas, porque elas têm também pontos positivos que o narcisismo também traz a elas. Mas, claro, eu acho que talvez chega num ponto ali que acaba passando um pouquinho ali da conta, né? E a ideia é que nesse processo de passar da conta, a gente tenha intervenções de outros setores nas empresas. E que a gente sabe que, infelizmente, em alguns pontos é muito falho, porque o narcisista tem uma característica de, para os seus superiores e dentro do seu processo de evolução de carreira, não mostrar para o superior que ele tem algo disfuncional, e sim reduzir e fazer os seus comportamentos patológicos com os colaboradores que estão numa posição inferior à dele, né? E todo movimento que ele traz de se exaltar e diminuir o outro, muitas vezes é feito de forma disfarçada. E aí quem sente é aquele funcionário que está vivendo a experiência, mas às vezes o outro que é superior a ele ou para quem ele está se mostrando não percebe. E quando você atendeu, né, algumas pessoas assim, imagino que, né, você deve ter tido contato com narcisistas. Quais eram as principais características assim que essas pessoas demonstravam?
o que eu percebo nas pessoas, né, no chefe ou na pessoa narcisista, que é muito comum, é essa validação da autoimagem dela. Ela sempre está buscando se exaltar, se colocar à frente de um processo. E muitas vezes isso é o que mais magoa no ambiente de trabalho, porque aí esse chefe narcisista coloca como se todo o êxito daquele projeto, daquela situação fosse dele e não da equipe, ou não daquele colaborador, daquele, né, parceiro de trabalho que é subordinado a ele. Então eu percebo que essa é a grande queixa de quem convive com um chefe narcisista, e uma característica deles mesmo é mostrar para os outros essa autovalidação deles. Eles mesmos se validam como muito bons, eu executo, eu dou conta, eu faço, né? E não quer dizer que eles realmente não fazem, mas eles não fazem sozinho. E às vezes o que pega muito é isso de eu não fiz sozinho, eu fiz com outras pessoas e com a minha equipe, mas eu não consigo validar ela porque por trás disso eu tenho a minha patologia de ser narcisista. E essa patologia, ela também tem um fator importante da própria desregulação e da necessidade dessa pessoa narcisista de controle. Então, tem um movimento de ser muito controlador também. E se você perceber, o chefe narcisista, ele tá sempre rodeando a equipe, sempre cobrando muito, exigindo muito. As pessoas se sentem esgotadas pelas exigências dele. Então, isso eu vejo que é um fator que se repete. Então, essa validação que ele tem própria, ele também precisa da externa para validar isso, ou ele já criou ali o seu próprio ego ali, já o satisfaz? Normalmente, o ego dele é uma validação constante dele com ele mesmo, mas ele tem um certo êxtase quando vem a validação do outro. Aí confirma as suas próprias organizações psíquicas de defesa. Gente, a gente não pode esquecer que ele também, de certa maneira, ao mesmo tempo que ele busca um prazer ali de se sentir valorizado, exaltado, é uma maneira de proteger o medo da falha que constantemente perturba o narcisista. Então, mas agora você está trazendo uma vertente de que por trás do narcisista existe alguma coisa que não é saudável? Sim. E que a gente precisa entender que esse movimento dele, muitas vezes, por mais que nos magoe, nos traga grandes feridas, diz muito mais da funcionalidade dele do que de um ataque próprio nosso, a nós. Ele faz isso não com uma pessoa só, ele faz isso com várias. Isso faz parte da forma dele se relacionar. Então, a forma de uma pessoa se relacionar, a forma de uma pessoa se descrever ou buscar suas próprias validações, ela diz muito sobre ela e de uma dor dela, e de uma necessidade de controle, de falhas psíquicas e organizacionais de comportamento daquele indivíduo. Então, assim, eu gosto muito da abordagem que eu sigo é a psicanálise. A gente tem que entender que o narcisismo, ele também faz parte de todos nós. Então, se você olhar para a nossa construção de identidade, de imagem, ela é baseada em algumas relações narcísicas. Então, todos nós temos características narcísicas. O problema é quando ela começa a passar para um lado patológico e isso se repetir em várias situações, né? E trazer problemas e danos muito graves no outro. Mas a gente tem, sim, todo, né, que ela diz, o pessoal às vezes fala assim, nossa, como ela foi narcisista nessa situação. E às vezes ser narcisista um pouco é necessário. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho, porque o que é necessário e comum, às vezes fica numa linha muito tênue do que começa a virar patológico. Então,
cuidado, porque às vezes um chefe, ele pode sim realmente ser narcisista, constante o tempo todo, ou em alguns momentos e por alguma situação ou alguma disfunção da vida dele, ele faz em alguma situação aquele movimento narcisista para se defender, para se exaltar ou porque ele está precisando e tal, e não necessariamente que ele seja uma pessoa narcisista e tenha transtorno narcisista de uma forma patológica. Eu vi uma vez uma psicóloga, inclusive, falando que todos nós temos características, todos nós temos em algum momento uma atitude narcisista, Sim. mas existe a grande diferença de alguém que tem, né, essa patologia, né, essa Aham. doença. Sim. E existe cura para isso? E o narcisista por si só, né, por ter todas essas questões, qual é o percentual, assim, de pessoas que buscam ajuda? Porque eu acredito que por ser narcisista, ele já também se fecha ali e acha que, né, ele tá sempre certo e ele não vai buscar ajuda para resolver as situações, né? Olha, é muito interessante, porque realmente eles têm muita dificuldade de procurar ajuda. Eles têm uma baixa adesão a tratamentos. Eles têm dificuldade de, ou às vezes, quando entram assim, entram para falar muito de si e acabam não se entregando verdadeiramente para o processo terapêutico, né? Seja uma psicoterapia, seja um acompanhamento psiquiátrico. Inclusive, tem muitos narcisistas que tomam medicação, porque o narcisismo é uma patologia, mas a gente não exclui que ela pode ter outras patologias meio que juntos também, né? Um narcisista, ele tem, às vezes, muita característica de ser extremamente ansioso, porque controlar tudo como ele precisa controlar, se exaltar o tempo todo como ele precisa se exaltar, ter uma equipe abaixo que ele tenha que pensar e articular maneiras para satisfazer o seu ego, satisfazer essa validação da autoimagem, gera muita ansiedade. Então, muitos narcisistas têm outras coisas, outras patologias e acabam procurando tratamento, às vezes, por essas outras demandas, e fica difícil o diagnóstico. E às vezes eles não conseguem aprofundar as questões a ponto de olhar para essa disfuncionalidade narcísica. E tem algum momento, assim, da vida da pessoa que isso surge? Ou ela já vem com essa característica de infância? Porque se ela tem, né, a ansiedade ou outros sintomas ali que fazem ela buscar ajuda, isso já vem do controle ali, como você disse. Então, ela já não busca o tratamento por conta do aspecto que ela percebe em si mesma, né? Ela já vai por outras questões. Mas tem um ponto ali que surge isso, assim, que desencadeia? Dentro de várias abordagens, de vários estudos, seja, né, da psiquiatria quanto da psicologia, a gente nota que o narcisista ele começa a surgir ali na infância. E normalmente, essas crianças que são aí potenciais narcisistas para o futuro, elas vivem experiências muito ambíguas, muito diferentes, talvez, que causem essa situação, esse funcionamento narcísico. Então, a gente pode ver muito isso acontecer em crianças que vivem uma experiência de serem exaltadas demais, de viverem num ambiente extremamente permissivo, um ambiente em que ela é extremamente validada pelas ações dela e ela busca essa realização constante, sabe aquela criança muito amada, muito idealizada, tudo os pais fazem, tudo os pais permitem, e eu sou muito boa, eu sou tudo de bom, ela vai replicar isso lá na frente. Uma criança que dificilmente sofreu uma frustração, né, que é uma característica bem comum, os narcisistas têm dificuldade de lidar com a frustração, com o não, com o limite, né? E também existem outros lados de pessoas que têm um histórico, né, que chegam aí na vida adulta com um transtorno narcisista, mas têm um histórico de vida com muitas privações, com muitas exigências, né, de maturidade,
com um ambiente familiar muito disfuncional e que passaram por situações de pais abusivos, pais com problemas graves de uso de substâncias, né, ambientes agressivos, e que eles acabam tendo que desenvolver essa função narcísica para minimamente sobreviver naquele ambiente. Então, tem outros lados do narcisismo que podem causar isso. Então, essa ideia de que sim, essas pessoas acabam lesionando emocionalmente outras pessoas, mas com certeza, por trás de todo aquele funcionamento, tem algo doente nela também. E que vem ali da infância. A grande maior parte das vezes, sim. Nossa, imaginar, né, que uma criança ali que não tem limites possa desencadear, parece muito mais fácil a gente pensar dessa forma do que pensar em uma criança que passou, né, por um lar totalmente disfuncional e que precisou criar esse mecanismo de defesa para ela ter ali a sua autoestima, a sua validação. Porque se ela não tinha externo, ela vai ter interno, pelo menos, né? E aí, o que ela faz? Busca isso constantemente nos outros. No chefe que valida, porque é isso que o narcisista quer. Ele quer plateia, ele quer ser o destaque na situação, ele quer levar todo o crédito. Então, assim, eu fui tão privado disso, eu fui tão menosprezado nessa necessidade que eu tinha lá na minha construção de sujeito, que eu vivo atrás disso o tempo todo. Nossa. Isso É profundo pensar no narcisismo, né? Uhum. Porque a gente olha e pensa assim, narcisismo. Vamos falar de uma pessoa que magoa pessoas. E vamos olhar só para aquela pessoa pensando em todo o mal que ela faz para outras pessoas. Mas por que ela faz isso? Por que ela manipula? Por que ela mente? Por que, enfim, ela usa as pessoas? É o que a gente ouve muito, né? Das pessoas que tiveram familiares, né? Relacionamentos com narcisistas. Ele me manipulava, ele me mentia, ele me usava. E a gente não pensa no motivo, no por trás disso. Só na atitude ali que tá ocorrendo no momento, né? E o porquê que as pessoas, às vezes, são tão vulneráveis a estar nessa relação. Porque, de certa forma, o narcisista, ele também traz alguns ganhos. Ele é o chefe que ocupa muito conhecimento e destaque na empresa. E se você parar para ver, o narcisista, ele realmente, ele é tão controlador e tão dedicado às coisas que ele tem muito conhecimento sobre aquilo. Ele não fica no raso, ele se aprofunda, ele é dedicado, ele é controlador, ele acaba usando em alguns momentos as pessoas para fazer coisas para ele e ele se ganhar o crédito por aquilo, mas muitos deles se dedicam para conquistar esses lugares. E tem conhecimento e tem habilidades ali positivas. E algumas pessoas que acabam sendo, vamos dizer assim, submetidos às experiências com eles, também encontram vantagens nesse relacionamento. Entende? O chefe narcisista muitas vezes traz coisas para sua equipe que, poxa, ao mesmo tempo que ele é ruim e tem toda essa parte ruim, o cara é muito bom, absolutamente técnico, excepcional naquilo que ele decidiu fazer, estudar, ser. E aí fica aquele misto de vou participar desse relacionamento, vou sofrer esses abusos que ele faz, mas o cara tem um conhecimento interessante aqui também. Então eles ocupam esse lugar de ambivalência nas relações. E por isso que a gente vê, às vezes, tantas pessoas se submeterem a experiências com chefes, relacionamentos, porque ao mesmo tempo que ele vai magoando,
ele tem alguma coisa para oferecer. Ele sempre tem alguma coisa para oferecer para a pessoa continuar ali até um momento que isso se torna insustentável e aí as pessoas começam a perceber e acabam se afastando desse relacionamento, né? Quando isso é possível, quando a gente não vive em um relacionamento com essa pessoa que não é possível desse se afastar, né? Até eu penso que na relação com o narcisista, ele também vai se aproveitar de pessoas que são mais vulneráveis, né? Então, até certo ponto, para ser uma pessoa manipulável, para ser uma pessoa de fácil controle ali naquela relação, ela precisa também estar vulnerável e aberta, Uhum, né, e receptiva àquela relação. Por isso que a gente até pensou em trazer esse assunto de trabalho, porque muitas vezes as pessoas não têm outra saída, uhum, né? Estão naquele trabalho e acham a empresa incrível, né? Mas está passando por uma situação pontual, ou com um colega de trabalho, ou com um chefe, né? A gente pensou no chefe porque é uma relação muito complexa. Tu uhum. precisa se submeter ali a um chefe que tem a questão da hierarquia, mas também tem esses pontos de que com certeza vai ter um crescimento muito bom da empresa, do setor, da onde ele está participando, porque ele é determinado. Com certeza, o narcisista, né, eu já vi outras pessoas falando que eles têm sim os seus pontos positivos, eles querem, né, crescer, eles são determinados, mas às vezes eles querem fazer isso a qualquer custo. E aí eles acabam usando as pessoas, mentindo, utilizando de estratégias ali para criar um ambiente que seja opressor para as outras pessoas. E aí entra aquela pessoa que tem um estado mais vulnerável ali e acaba entrando aí nessa Uhum. relação. E aí, quando o funcionário já se vê ali se submetendo a um chefe, um coordenador, um gerente narcisista, o que que essa pessoa pode fazer para ela se prevenir ali de ser magoada, de ser invalidada? Eu acho que o primeiro ponto, assim, diante de tudo que a gente tem conversado, é entender o quanto isso fala muito mais dele, da pessoa dele, do funcionamento dele, do que necessariamente, né, dela, das atitudes dela. Então, o narcisista, ele funciona nas relações sempre da mesma maneira. E aí, claro, como que eu vou me proteger? Algumas pessoas, né, um dos caminhos é escutar sobre o assunto, ouvir pessoas falando dessa característica, né, e como lidar com pessoas narcisistas, mas também começar a criar pequenos limites, de forma devagar. Ao ponto que esse narcisista entenda, de certa maneira, que olha, eu posso ir até aqui, mas eu também não posso passar muito. Essa pessoa está começando a se posicionar, né? Mostrando para ele essa disfuncionalidade dele, né? Então, quanto que isso magoa, o quanto que isso fere. E, mas ele vai mudar? Não, mas talvez o fato de você não permitir faça com que ele tome cuidado da próxima vez em não fazer o mesmo. E não fazer aquilo que ele tá vendo que você fala assim, ó, não vou permitir isso. Colocar os seus limites de maneira, né? A gente entende que tem uma situação de hierarquia aí, mas existem maneiras e técnicas e que a pessoa possa colocar isso de maneira respeitosa também, porque ele é um chefe dela, mas que não deixe com que esse abuso aconteça, né? Pois é, eu acho que o medo das pessoas que são subordinadas de impor limite seria botar um alvo bem no meio dela. E Uhum. aí, esse chefe que ele já tem essa questão de um narcisismo, ela está impondo limite, eu não sei lidar com a frustração, então eu vou fazer algo agora para prejudicar ela perante os outros ou prejudicar ela no ambiente. Sim, as situações podem ficar muito patológicas, né? E, e realmente, em alguns casos, o único caminho, né, e alternativa para aquele colaborador, às vezes, é realmente se desligar da empresa. Mas também ir observando que talvez outras pessoas da equipe criaram, que estão trabalhando às vezes com essa pessoa há muito mais tempo, vão criando técnicas para falar assim:
hoje é um bom dia, hoje não é um bom dia. Começam a ter uma percepção desse funcionamento narcísico do chefe. E aí vão criando esse jogo de cintura. Mas como você mesma falou, pessoas mais sensíveis, vulneráveis, acabam tendo dificuldade de sustentar esse tempo de trabalho e aí às vezes acabam precisando se desligar, buscar ambientes mais saudáveis, porque trabalhar com aquela pessoa se torna insustentável. E é aquela famosa frase que eu já vi muito no Instagram: fazer terapia para lidar com pessoas que precisariam fazer terapia e não Ah, sim, fazem. com certeza. Com os narcisistas, isso é absolutamente necessário. Então, assim, o que a gente pega hoje no consultório clínico de pessoas buscando terapia, porque precisam continuar naquele emprego, porque entendem que aquilo ali vai ser importante para a carreira dela, mas que tem chefes extremamente difíceis de lidar. Então, exige uma maturidade emocional, uma determinação também em continuar naquilo ali e olhar para o que o narcisista desperta em você e o que de falhas isso acaba trazendo na sua autoimagem com as críticas dele. E aí, uma pessoa que é mais vulnerável, ela se sente mais autoconfiante. Ela não consegue entender que, assim, não, eu estou fazendo muito bem o meu trabalho, as coisas estão fluindo, eu estou evoluindo na minha carreira. Eu sei, e provavelmente muitas empresas, esse reconhecimento uma hora vai vir. E quando ele me diminui, nem sempre que o narcisista diminui ou que rouba a cena ali das coisas, não quer dizer que ele, em algum momento, aquela promoção não vai acontecer, aquele trabalho não vai evoluir. Pode ser que evolua, né? Depende muito da dinâmica, cada caso é um caso. Mas, assim, o fato da pessoa começar a cuidar da autoestima dela, da autoconfiança de carreira dela, né? Vai fazer com que ela compreenda que isso é do funcionamento do chefe narcisista, mas que a carreira dela continua acontecendo. Mesmo o chefe, muitas vezes, roubando o holofote para ele. Aí a pessoa vai se fortalecer de certa forma, né? Pra conseguir lidar com a situação. Sim. Ou para sair do trabalho. E procurar uma outra oportunidade, ou para ficar naquele trabalho, mas não se misturar tanto com essa desorganização narcísica do chefe e separar que a história dela, o movimento dela, a carreira dela é ela e o movimento do chefe. E a disfuncionalidade desse chefe narcísica diz muito mais sobre as disfunções dele do que necessariamente sobre algo dela. E quando esse funcionário ele passou por essa experiência, ele resolveu sair, enfim, ele pode gerar um trauma disso e continuar tendo gatilhos? Com certeza, né? Ele pode ter um trauma de autoestima, de insegurança profissional. Muitos chefes narcisistas causam burnout, né? Por extrema exigência. Lembra que eu trouxe, né? O quanto que eles são controladores. Muitos chefes narcisistas vivem pelo trabalho, porque ali é o lugar que eles recebem mais reconhecimento, holofote, purpurina, né? Então, como eles vivem por aquilo, às vezes aquilo de carreira, de profissão é a vida deles, eles acabam que colocam o seu colaborador em segundo plano, né? E aí, o que aquele colaborador começa a sentir? A autoestima dele às vezes está tão baixa que ele pode até entrar num outro emprego que ele não tenha um chefe narcisista, mas ele sofreu tantas lesões e traumas pelas ações do antigo chefe que ele vai sempre se achando: eu não sou bom, eu não estou entregando o suficiente, esse reconhecimento não é meu, porque ficou enraizado lá os movimentos que aquele chefe narcisista antigo fez com ele. E quando um funcionário está passando ali por essa situação, ele pode vir a desenvolver problemas de saúde por conta dessa relação, por conta de não conseguir dar limites, ou não conseguir sair do trabalho, né, por conta da questão ali da autoestima, da vulnerabilidade. Isso pode trazer sintomas físicos para ele? Com certeza, né? O estresse no trabalho,
que um narcisista causa, né, na sua equipe é muito alto. Então, a possibilidade desse estresse causar um burnout é imensa. E aí, o burnout é uma junção de ansiedade ao limite e depressão, uma vontade, um pavor, uma crise de pânico de ir para aquele ambiente de trabalho e de sofrer a crítica daquela pessoa. Então, assim, a gente vai ter quadros, né, de funcionários que, né, de pessoas que trabalham com narcisistas de burnout frequente, de ansiedade muito alta, né, de depressão, de problemas que vivem enquanto ele está na empresa e mesmo após sair, essa pessoa pode ter ainda resquícios e mesmo com tratamento fique com sequelas emocionais para o resto da vida dela. Então, sim, com certeza causa problemas de saúde grave nos colaboradores que vivem com chefes narcisistas. Por isso que a gente também trouxe a Tatiane para trazer toda a experiência dela, a bagagem dela como psicóloga, porque é extremamente necessário hoje nós buscarmos ajuda para situações que a gente está passando no nosso dia a dia. Então, se você é um funcionário, está passando por alguma situação, eu acredito que o chefe narcisista por si só já é difícil de identificar ali que ele tem uma questão que possa estar prejudicando, muitas vezes vem de cima, vem da empresa, né, de mostrar ali que está tendo uma disfuncionalidade dentro do setor. Então, se precisar, gente, busca ajuda, viu? Não fica pensando que é só para louco, não. Tem aquele estigma que fica... Eu tô com o meu processo de terapia já com a minha psicóloga há 2 anos e foi 2 anos incríveis, onde eu pude me conhecer e entender onde é o meu limite, os meus gatilhos e também as coisas que eu passei no passado que influenciam em como eu ajo agora nas situações. Então, se vocês precisarem, não pensem 2 vezes. A Tatiane está aqui para mostrar para a gente também o quanto é necessário. Mas, e quando esse chefe, esse gerente, aí ele busca ajuda, ele consegue, de alguma forma, com essa manipulação toda que eles têm, enganar o psicólogo? Uma dúvida aí que a gente tem. São casos extremamente complexos, né? Os narcisistas, eles são pessoas, né, que têm extrema dificuldade de falar, às vezes, sobre as suas intimidades. Então, pode ser que ele engane o psicólogo por um tempo. Provavelmente pode sim. Então, a gente trabalha com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente tá ali observando. E claro que em alguns momentos, se esse psicólogo for ouvindo e esse paciente narcisista der continuidade na terapia por um tempo maior, pode ser que ele perceba, que o psicólogo perceba essa disfuncionalidade, né? E muitas vezes tem até alguns narcisistas que percebem a sua própria disfuncionalidade e dizem e trazem para o consultório. Mas com aquele movimento de eu não quero mudar, porque de certa forma isso me protege de algo, eu tenho um controle, né, uma relação de se sentir exaltado pelo narcisismo e sim ter um encontro com esse movimento de maneira muito prazerosa para aquele narcisista. Então, ele muitas vezes não consegue descrever aquelas experiências como patológicas. E aí, às vezes você vai pegando quando ele traz, um colaborador meu saiu, o cara veio falar que eu sou assim, 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 um absurdo. E aí ele começa a falar que aquilo ali, olha como eu sou vítima da situação. Tentei dar promoção para ele, dei oportunidade para ele. Então, às vezes, o narcisista ele vai lá na terapia e começa a falar dessa maneira. E aí, precisa sim de que o psicólogo note uma disfuncionalidade e perceba que, de certa maneira, ele tem um bloqueio, às vezes, de acessar aquelas experiências da infância que a gente falou, ou ele tem uma fala sobre aquela infância como
uma base de construção também de êxito, sabe? Assim, nossa, eu passei tanta dificuldade, eu tive um pai alcoólatra, uma mãe negligente, não sei o quê. Mas mesmo assim eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje. E aí você começa a perceber, calma aí, que legal que essa pessoa evoluiu, foi um movimento, né, positivo para ela, mas e as lesões que ela está causando nas relações dela hoje? Né? É aquilo que eu falei da patologia, transtorno narcisista. É uma pessoa que faz movimento narcísico com todos os relacionamentos dela. Então, ela começa a trazer prejuízo em várias relações. E aí cabe ao psicólogo ir notando, olha, você trouxe esse prejuízo na relação do trabalho, mas você traz esse prejuízo na relação com a tua mãe, aí você traz esse prejuízo na relação com o teu filho. E aí você começa precisa de um tempo maior e de uma análise maior dos casos para a gente chegar à compreensão tão complexa que é as histórias de pessoas narcisistas. Por isso que eu falei que precisa ser um acompanhamento duplo de psiquiatria, de psicologia, de uma investigação de história clínica daquele paciente, porque assim, quando um paciente está no meu consultório, ele não é o chefe narcisista. Ele é uma pessoa que está procurando ajuda. Seja pelo status também, que hoje a terapia traz, né? A empresa encaminhou, né? Vamos dizer assim, eu tô com uns problemas lá com a minha equipe, aí a minha empresa me encaminhou para terapia. E aí ele poderia trazer uma vertente de, meus funcionários estão se desligando porque não conseguem lidar comigo. Ou ele poderia trazer, não, é que, eu sou muito exigente, e trazer de uma outra maneira. Então, a gente escuta aquela pessoa. Então, depende de um tempo para que o psicólogo perceba, né? Vai uma análise mais profunda para entender isso. A forma como ele já fala da situação já diz muito. Diz muito. E muitas vezes o psicólogo tem capacidade e conhecimento de perceber. Mas outras vezes isso demora um tempo. E às vezes essa pessoa não fica muito tempo na terapia. Eu imagino. Porque para uma pessoa que não tem, né, um transtorno narcisista, já é difícil. A gente chegar lá, se abrir, falar sobre coisas que a gente tá guardadinho lá e a gente não quer mais pensar naquilo. Imagine para um narcisista. E que muitas vezes também, né, que nem você falou, tem a questão do status, tem a questão do ego, né? Porque, eu faço terapia, eu tô lá com a minha psicóloga, então eu estou sendo validada. Então, tá tudo certo, eu sou melhor do que vocês porque eu estou fazendo terapia. Sim, então a gente vê que o psicólogo, ele pode muito bem não perceber essa situação por um tempo. Mas até quando que esse narcisista vai sustentar isso? Vão se repetir, vão acontecer muitos fatos na vida dele que, se ele verdadeiramente for contar, a gente vai ver essa relação narcísica aparecer, né? Nós pesquisando, né, um pouco sobre o assunto aqui para trazer para a pauta, nós vimos um termo chamado trauma bonding, que, pelo que a gente viu, falava sobre o vínculo, né, da pessoa que estava passando ali com um chefe narcisista, né, e a vítima dele, mas que também esse termo está sendo utilizado entre as pessoas que fizeram uma conexão ali entre si, que passaram a mesma coisa com esse superior narcisista. O que tu acha, assim, a respeito disso? Se esse vínculo, ele realmente se consolida ali das pessoas que passaram por essa situação? Se cria uma conexão? Existe aí um vínculo que a gente tem entre o narcisista, no caso, vamos usar aqui o chefe, o funcionário, que tem essa questão de lealdade, de algum ganho, de admiração, tal, entre o funcionário e aquele chefe narcisista.
Então, e às vezes aquela pessoa fica muito tempo naquela relação abusiva. E aí pode ser que esse novo termo, que como você falou aí na tua pesquisa, tenha sido muito usado nesse momento para descrever essa relação entre o narcisista e a pessoa que convive com ele e acaba sofrendo nesse relacionamento narcísico. E existe, talvez, né, como você está trazendo aí, essa nova relação de, vamos dizer, vítimas, né? Eu acho que é até complicado falar vítima, porque muitas vezes não é um crime, né? É uma coisa disfuncional naquele relacionamento. Mas pessoas que vivem experiências parecidas de um chefe narcisista, elas tendem a se unir, e isso até é uma boa técnica numa equipe que precisa se manter naquele emprego e que vai ter que ter aquele relacionamento com o narcisista, de muitas vezes utilizar a comédia como uma maneira de conexão, porque sabe que aquele comportamento narcisista é extremamente disfuncional, ou de criar esse vínculo para, olha, o meu chefe narcisista hoje veio aqui e me desqualificou. E aí você sai de lá e encontra aquela pessoa. Hoje eu fui a atacada da vez. Vem aqui me ajudar e vamos nos fortalecer juntos aqui como equipe ou como colega de trabalho para compreendermos que nesse vínculo de colegas de trabalho a gente pode desvalidar toda a disfuncionalidade do chefe narcisista juntas. E isso, né, e juntos ali suportando essa experiência, né, e não desistir às vezes dessa oportunidade de trabalho, porque, enfim, precisa, ou é uma boa oportunidade, e aí um colega de trabalho e outro se aproximam e usam de um suporte emocional um com o outro e acabam levando esse vínculo ali pelo aquele período de trabalho e até para o resto da vida. Criam-se amizades para sempre falar, e aquele chefe sai às vezes da vida daquelas pessoas e continua na vida de uma maneira cômica ou até dividindo um trauma junto, que a gente espera que nesse vínculo entre duas pessoas se dê mais espaço de estrutura emocional e de suporte emocional de um e de outro, para que eles enfrentem essa relação com o narcisista de uma maneira menos dolorida para eles, né? Então, acho que o vínculo entre colegas que passam por mesma experiência é uma boa técnica também para lidar com o chefe narcisista. Para se fortalecer. Fortalecer. Ali, né? O quanto... Um ser muleta pro outro quando você levar uma porrada, né? Porque a gente sabe que a porrada com o narcisista muitas vezes vem. E pega ali onde muitas vezes já é algo dolorido, né? Já tem uma vulnerabilidade. E aí o amigo vem, né? E fala, não, vamos olhar, vamos entender que isso diz muito mais dele do que de nós. Dá uma não, você não é ali. assim, calma, vamos junto. E aí a coisa funciona melhor. Então, para finalizar, a gente gostaria de te trazer um relato de uma pessoa que encaminhou para nós um depoimento de uma situação que ela passou. Que esse depoimento fala sobre, né, a experiência que ela teve no ambiente de trabalho. Eu queria muito ter a coragem de escrever sobre tudo o que passei trabalhando para um chefe que acredito ser, ou ao menos ter, traços narcisistas. Não é só o que passei, mas também o que os meus ex-colegas passaram, pois as histórias são absurdas e quase inacreditáveis. Mas tenho tanto medo desse chefe descobrir que estou falando sobre ele que não posso correr o risco dele me reconhecer nesse depoimento. Não sei o que ele é capaz de fazer, pois ele é descontrolado, paranoico e vingativo. O que posso dizer é que ele criou um ambiente de desconfiança, competitivo e ansiogênico na empresa. Quando mandava alguém embora, a pessoa saía de lá se sentindo humilhada, envergonhada e com medo desse chefe fazer algo de ruim, como inventar mentiras a respeito dela. Existia também o medo de, ao buscar um novo emprego, o recrutador entrar em contato com ele para pedir referências, e só Deus sabe o que ele poderia inventar sobre a pessoa.
Para mim, trabalhar lá foi pesado demais, tive um problema de saúde por conta disso. Faz tempo que saí de lá, mas de vez em quando ainda tenho gatilhos quando estou trabalhando, que me deixam ansiosa. Creio que esses gatilhos aparecem em razão do que vivi naquela empresa, pois tive uma crise de ansiedade quando eu trabalhava lá. Sinto pelas pessoas que ainda estão lá e as que entraram depois de mim. É triste pensar no quanto elas irão sofrer. Espero que em algum dia alguém tenha estrutura psicológica e coragem para mostrar ao mundo o que se passa dentro daquela empresa. Alguém que salve todas as conversas, que grave as reuniões e que consiga provas para abrir um processo de justiça na justiça por assédio moral. Quando saí de lá, eu estava tão mal que apaguei todas as mensagens de WhatsApp, pois eu não podia nem ver a foto dele no meu WhatsApp, que já ficava abalada. Então, eu acho que foi pesadíssimo para a pessoa nos mandar esse relato e o quanto isso ficou de marcas na vida dela. Então, por isso que a gente compartilhou aqui contigo hoje para te trazer também a tua opinião a respeito. Olha, eu acho que a própria pessoa vai trazendo o quanto que isso reflete no pós-saída, né? E aí vem aquela relação de empatia com quem ficou. Isso eu acho que foi uma das coisas que mais doeu nesse relato e que muitas pessoas que saem de trabalhos e veem que os colegas que tinham aí um vínculo legal, um trabalho no ambiente de trabalho continuaram, essa pessoa ainda fica, né, preocupada com quem tá lá. Então mostra de uma empatia, mas de uma vulnerabilidade dela em não conseguir se posicionar. Então a falta de posicionamento, ela prevalece pós um chefe narcisista. E o quanto seria importante para essa pessoa trabalhar essa baixa autoestima que ela ficou e que talvez não só que ela ficou, mas que ela já tinha antes. E esse chefe só potencializou, só pegou o momento de fragilidade dela. Então, assim, ele causa um dano significativo na vida dessa pessoa e ela precisa em algum momento e eu acho que um grande momento foi ela ter escrito isso aqui. Isso aqui é uma história que ela tá começando a conseguir contar. E dentro, né, da psicanálise, da terapia, a gente entende que repetir, recordar e elaborar são coisas que a gente precisa fazer muito. Então, quanto mais essa pessoa escreve, fala, escuta um podcast sobre, tem coragem de procurar sobre esse tema, é de certa maneira uma forma dela elaborar essa vivência traumática. Então, acho que o que eu, como psicóloga clínica, posso dizer para essa pessoa que recebeu esse depoimento é: você já está fazendo a tua parte. Escrevendo aqui pra gente, e a gente tendo esse movimento de gravar conteúdo para que outras pessoas vejam e aprendam que não é o problema você. Existe uma pessoa com um transtorno narcisista aí, causando lesões emocionais em você, em outras pessoas, e o fato de você compartilhar e escrever já é uma ajuda para você e para outros também. Então, eu acho que o que a gente pode falar para esse depoimento é que ela já foi muito corajosa e que já é um grande passo que ela está dando para ela mesma no processo de elaboração e escrever isso aqui pra gente. Não deixar o trauma lá, Isso. porque eu aprendi que quanto mais a gente evita, maior ele fica, pior ele é, mais peso tem, mais domínio tem na nossa vida. E o quanto que ela precisa olhar para o autofortalecimento, o autoconhecimento dela, dos limites dela, de como ela pode se cuidar para evitar que o outro, né, que um outro chefe narcisista entre no caminho e continue causando as mesmas lesões nela, para que, né, talvez nesse momento não coube, não sei, por conta da vida dela, o que ela perderia num processo de denúncia, tudo. E o quanto que às vezes a gente se sente injustiçado também nessas situações, de pensar que talvez o prejuízo seja, né, maior pra gente. Como ela fala, um medo de ligarem para a empresa para pedir referências e esse ex-chefe
nesse pedido de referências, prejudicar a imagem dela num outro emprego por conta da saída dela, de como que foi a saída. Então, muitas vítimas, né, de experiências com chefes narcisistas acabam se calando por conta desse nível de ansiedade, esse trauma tão patológico que possa prejudicar ela nos próximos empregos, de que isso fique marcado na vida dela por muito tempo. E aí parece que não tem ali um movimento de se sentir capaz de se reconstruir pós aquele momento. E às vezes isso demora um tempo, demora a terapia, né? Levar para terapia, conversar com os amigos. Gente, não é, ai, mas tudo tem que ser terapia. Olha, a terapia é um ambiente muito bom para a gente tratar questões de saúde emocional, né, mental. É o ambiente tecnicamente mais adequado, é um psicólogo para ajudar essas pessoas. Mas a gente entende que nem sempre isso é possível, né, para todas as pessoas. A gente ainda sabe que é um pouco inacessível para algumas pessoas, inviável naquele momento. Às vezes a pessoa saiu do emprego agora. Então, é terapêutico contar para algumas pessoas e ir elaborando nessa própria fala dela essa evolução também de que viveu uma situação traumática, mas que ela precisa se reconstruir com o passar do tempo. E ter conversas profundas e que agreguem. Sim, e tem muitos amigos que são esse bom suporte, né, para minimamente mudar algo naquele momento tão dolorido que ela está vivendo. Se acolher, buscar acolhimento nos familiares, nos amigos. Então, por isso que a gente trouxe aqui, justamente para a gente ter essa conversa profunda, falar sobre esse assunto tão complexo. Muito. Agradeço demais a tua participação, Tati. Muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. E fiquei para você, então, de aprendizado também, essa conversa maravilhosa que a gente teve. Se você passa por isso, ou identifica também em você algum traço, porque todos nós temos, que nem a Tati trouxe pra gente, todos nós temos algo dentro da gente que a gente precisa ali dar uma lapidada para a gente seguir depois num outro emprego, num outro relacionamento, para a gente se fortalecer também nas nossas relações. Então, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado.